criação e sobre o universo como um todo. Então, o nosso terceiro princípio é que existe uma antítese, uma inimizade dentro da sociedade, e isso não pode ser esquecido. O quarto princípio é que o pecado alterou a direção da cultura, mas não a sua estrutura. Em Gênesis 3 nós vemos o pecado entrando no mundo. Nós vemos o pecado distorcendo tudo aquilo que Deus havia criado de bom. E como eu disse ontem, aquilo que Deus pronunciou ser bênção, 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 agora o Senhor vai dizer maldição, maldito. O pecado, ele alterou a direção da cultura, de maneira que o trabalho que era para ser 100% estimulante e satisfatório, agora é em fadiga, é em cansaço, é no suor do rosto que nós comemos o nosso pão. A maternidade, a procriação, que seriam a grande bênção, proclamada pelo Senhor em Gênesis 1:28, ser fecundos e multiplicáveis, agora o Senhor diz, em dores você terá filhos, eu multiplicarei as dores do teu parto. Então, o pecado interferiu profundamente na ordem da criação, ele interferiu na direção da atividade humana no mundo, da cultura, mas há um ponto que precisa ser destacado. O pecado não alterou a estrutura da criação. O que é que eu quero dizer com isso? O casamento continua acontecendo, o trabalho continua existindo. Aquilo que Deus estabeleceu na ordem da criação não deixa de existir. Agora está numa direção apóstata, está numa direção de inimizade contra Deus. Os casamentos não são perfeitos, estão longe disso. Eles têm conflitos, eles têm disputas. O trabalho não é mais tranquilo, ele envolve frustração, cargos, abrolhos, períodos de seca, de colheitas ruins. Você trabalha e não consegue colher aquilo que você plantou, mas ainda assim, Deus não mudou a estrutura, ou não permitiu que o pecado alterasse a estrutura da criação. É por isso que mesmo depois da queda, permanece aquilo que nós chamamos de mandato cultural. Permanece ainda para nós a tarefa de servir ao Senhor na cultura. Deus não tirou essa responsabilidade depois da queda. Disse, o mundo está arruinado mesmo, vai tudo pegar fogo, então deixem para lá, deixem tudo se destruir. Não, o Senhor não diz isso. O Senhor continua nos ensinando a fazer aquilo que Ele mandou fazer na criação. Ainda precisamos de médicos, ainda precisamos de advogados, ainda precisamos de engenheiros, ainda precisamos de garis, ainda precisamos de zeladores, de policiais, de vigias, de donas de casa, de mães, de pais, de professores, de pastores e assim por diante. O mandato cultural que foi dado antes da queda, ele não foi desfeito depois da queda. Nós temos uma tarefa de trabalhar na cultura. Esse é o nosso quarto princípio. Esse princípio também nos ensina algo importante sobre a nossa relação com os incrédulos, irmãos. Os incrédulos, nós dissemos ontem, aliás, temos dito desde sexta, eles têm um problema fundamental. O coração deles é rebelde contra Deus. Eles não amam a glória de Deus. E eles não fazem nada para a glória de Deus. Até o bem que eles fazem não é bem porque não visa a glória de Deus. Mas ainda assim, nós temos uma possibilidade de interação construtiva com os incrédulos. O que é que eu quero dizer com isso? Nós ainda podemos aprender com eles. Eu tenho certeza que quando você vai ao médico, nem sempre você se preocupa de saber se ele é um médico cristão. E o remédio que ele prescreve geralmente funciona e você é curado. Eu tenho certeza que você não se perguntou se os profissionais que trabalham com a rede pública de energia são todos crentes, mas você acende a luz mesmo assim. Nós ainda interagimos de maneira construtiva com o trabalho e com a cultura produzida pelos incrédulos. Isso não vale só para coisas mais tecnológicas, como a luz elétrica, como a medicina, mas diz respeito também ao aprendizado teórico. Irmãos, nós precisamos ter um cuidado com isso, é claro. Nem todos nós estamos em condições de ler
tudo que foi escrito por figuras que não temiam ao Senhor, eu vou evitar citar nomes que vieram à mente aqui agora, nem todos nós estamos em condições de interagir de maneira prudente com a literatura incrédula, mas isso é parte do trabalho de alguns de nós. Como pastor, certamente Christopher vai lidar com literatura teológica que ele não aprecia, mas que por causa do seu ofício, mesmo sendo coisa ímpia, terrível, produzida por homens que não temem a Deus, de alguma maneira ele vai ter que ter contato até mesmo para poder instruir a igreja a fugir desses erros. A mesma coisa acontece com muitos de nós que vão para a universidade. Nós gostaríamos de passar 4 anos, 5 anos lendo o que os puritanos escreveram sobre o trabalho, sobre o direito e assim por diante. Mas nós temos que ler Marx, Foucault, Derrida e por aí vai. E isso é parte do nosso trabalho, isso não é algo ruim em si mesmo, é parte da nossa vocação interagir com o trabalho e a cultura que foi produzida pelos incrédulos. Eu não sei se os irmãos sabem, mas Calvino, quando foi pastor em Genebra, ele organizou uma escola, que era uma escola primária e até a formação superior, conhecida como Academia de Genebra. E alguns historiadores conseguiram resgatar o currículo da Academia de Genebra. E as crianças, desde a mais tenra idade, aprendiam latim usando obras famosas dos romanos, como Sêneca, e obras dos estoicos. Então, Calvino não desprezava, como pode parecer a alguns, a cultura clássica que havia sido produzida em períodos anteriores. Quando eu estou lendo agora uma obra puritana, uma obra contemporânea sobre apologética, e o autor ele resgatou alguns sermões que um puritano proferiu durante a Assembleia de Westminster, em que ele discute o conceito de lei natural que eu mencionei ontem. E esse puritano, ele usa as obras clássicas dos gregos, especialmente Aristóteles, para falar sobre lei natural. E eu estou dizendo isso especialmente para aqueles que estão nas universidades. Vocês precisam ter cuidado com o que vocês leem, mas vocês não podem ter medo de interagir com a cultura. Vocês precisam ter cuidado para não misturarem a pureza da verdade bíblica com aquilo de imundo que foi produzido pelos incrédulos. Mas vocês ainda têm o dever de interagir com eles e de dialogar com eles naquilo em que for possível e necessário para a vocação de vocês. Então isso é parte do fato de que o pecado alterou a direção da cultura, mas não a sua estrutura. Os homens ímpios continuam produzindo coisas que são externamente boas, embora isso não tenha nenhum mérito para a salvação deles, porque não é feito para a glória de Deus, não é feito com fé em Jesus Cristo. Em quinto lugar, irmãos, quinto princípio que nós precisamos aprender sobre a visão cristã da sociedade e da cultura. Cristo é o Senhor da igreja e do mundo inteiro. Nós também começamos falando sobre isso, nós precisamos fechar lembrando esse assunto. Cristo é Senhor dos céus e da terra. Toda a autoridade lhe foi conferida. É claro que o reinado de Cristo sobre a igreja é peculiar, ele é especial. Cristo tem o chamado reino mediatorial sobre a igreja. Ele governa a igreja como mediador. Mas Cristo também exerce o seu reinado sobre o mundo inteiro. Ele é Senhor dos céus e da terra, daquilo que nós poderíamos chamar do reino natural de Cristo. Então Cristo reina sobre o mundo em geral e reina sobre a igreja em particular. E isso também interfere na maneira como nós olhamos para a cultura, como nós olhamos para a sociedade. Nós estamos interessados em pensar não só em como podemos servir a Cristo na igreja, mas nós estamos interessados também em saber como nós podemos servir a Cristo no mundo. Isso é algo muito importante, irmãos. Não desprezem esse trabalho que Deus deu a vocês de servir a Cristo no mundo, de servir a Cristo fazendo o bem. Os puritanos, eu já mencionei, eram
peritos em falar sobre isso, em falar sobre como a nossa vocação serve ao bem das pessoas. William Perkins, eu já devo ter mencionado isso, disse que a nossa vocação consiste em servir a Deus servindo aos homens. Como é que você pode servir aos homens? Meus irmãos, eu fico tão feliz, talvez seja uma das vocações que eu mais aprecio lá no escritório, é a vocação da copeira que me serve café todo dia de manhã quando eu chego lá. Os irmãos já perceberam, alguns, né, já viram piada aqui, o quanto eu gosto de tomar café. E que coisa maravilhosa, irmãos, é nós pensarmos que existem agricultores que plantam café, pessoas que aprenderam que aquela plantinha verde poderia ser torrada, depois poderia ser infusionada em água e virar essa bebida maravilhosa que é o café. Foi um gênio que inventou isso, porque não está na natureza. Se você comer um grão de café verde, não tem o mesmo sabor. Mas se você torrar na medida certa, colocar a água na temperatura certa, coar do jeito certo, fica uma maravilha, irmãos. E eu estou falando com um tom de graça, mas isso é verdade sobre tudo que há de bom na nossa experiência. São pessoas que estão nos servindo. Lutero usava essa linguagem e dizia que as vocações são as máscaras de Deus, por meio das quais Deus realiza a sua obra. Quando você ora a Deus e diz: Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, como é que Deus responde essa oração? Cai pão do céu? Não cai. Alguém plantou trigo. Provavelmente não foi no Brasil, porque a maior parte do nosso trigo vem da Argentina. Então vem um navio trazendo trigo de outro país, alguém moe o trigo, alguém faz a farinha do trigo, um padeiro amassa o trigo com água, deixa fermentar, assa na temperatura correta, coloca na padaria e você vai lá comprar. Essa vocação é um serviço que é prestado a você. E você está sendo servido pelas pessoas o tempo todo. Imagine se você tivesse de plantar o seu próprio trigo, colher, moer, fazer a farinha, fazer o pão, cortar a lenha para assar o pão. Imagina, ninguém vivia. Nós precisamos do serviço uns dos outros. E é nossa tarefa pensar sobre como nós podemos servir aos outros nas diversas tarefas da nossa vocação. Como você pode servir a Cristo servindo aos homens na sua vocação? Muitas vezes nós vivemos ressentidos com o nosso trabalho, irmãos, porque nós temos a cultura, a mentalidade de que o nosso trabalho deve nos servir e não nós devemos servir os outros por meio do nosso trabalho. Eu estou insatisfeito com o meu salário, eu estou insatisfeito com a hora que eu entro, com a hora que eu largo, eu estou insatisfeito com as condições de trabalho, eu estou insatisfeito com o meu patrão, eu estou insatisfeito com meus clientes. Por quê? Porque eu espero que eles me sirvam, mas eu não penso como eu posso servi-los. Como eu posso servir os homens e a Deus por meio do meu trabalho. Isso é um desafio para nós, irmãos. A visão cristã da cultura e da sociedade é uma visão positiva, uma visão de que Cristo é Senhor e nós servimos a Cristo também no mundo. Daí a expressão do William Wright, santos mundanos. Nós precisamos nos envolver na cultura. Por fim, irmãos, na consumação, todo o potencial da cultura terá sido desenvolvido e colocado aos pés de Cristo. Vamos ler alguns textos lá de Apocalipse. Eu mencionei isso ontem, eu queria ler com os irmãos as passagens que falam sobre isso. Apocalipse capítulo 20. Do versículo 9. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Agora vejamos comigo os versos 21 a 27. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente.
Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca mais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. E aí continuando no capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, há muita riqueza nesse texto, certamente não é minha intenção dizer que o que eu vou falar agora é a mensagem central do livro de Apocalipse, dessa passagem em particular. Mas percebam que há uma imagem interessante, há uma sobreposição de imagens interessantes aqui no livro de Apocalipse. Nós temos um jardim que se tornou uma cidade. Nós temos um jardim que se tornou um santuário, e um santuário que se tornou uma cidade. A imagem do Éden agora não é mais a imagem de um jardim bruto, apenas com árvores, apenas com rio, apenas com pedras preciosas. A imagem do escritor bíblico é de toda uma cultura que foi produzida ao redor dessa cidade, há muros, há pedra, há o desenvolvimento da cultura e os reis da terra trazendo a sua glória aos pés do Cordeiro. O que isso nos ensina indiretamente? Isso nos ensina que na consumação todo o potencial da cultura será colocado aos pés de Cristo em seu pleno desenvolvimento. No sermão nós ouvimos o pastor dizer: no Senhor o nosso trabalho não é vão. A gente tende a usar isso para falar para os pastores. Quando eu vejo um pastor desanimado, sempre cito 1 Coríntios 15, 58, no Senhor o seu trabalho não é vão. Mas Paulo não estava escrevendo só para pastores, ele estava escrevendo para uma igreja de pessoas simples, porque ele começa dizendo aos coríntios: vocês não foram chamados muito sábios, muito ricos, muito poderosos. E aí Paulo termina lá em 1 Coríntios 15 dizendo: por causa da ressurreição de Cristo, o trabalho de vocês no Senhor não é vão. Que trabalho? Lavar a louça, varrer a casa, cuidar dos filhos, criá-los no temor do Senhor, amar o próximo, assar o pão e vender na padaria, coar o café e servir as pessoas, lutar por justiça nos fóruns, lutar pela vida dos pacientes nos hospitais. No Senhor, o trabalho de vocês não é vão. A nossa visão da cultura é uma visão de que algo da cultura entrará na eternidade. As pessoas perguntam: vai ter coca no céu? Não sei. Mas a mensagem da Bíblia, isso não é importante, mas a mensagem da Bíblia é: os reis da terra depositarão a sua glória aos pés de Cristo. O nosso trabalho será colocado aos pés do Senhor. Aquilo que nós fizemos com os dons que Ele nos deu será depositado aos seus pés. E Ele dirá dos seus filhos: vinde benditos de meu Pai, entrem no gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Irmãos, nosso trabalho na cultura é um trabalho importante. O nosso desafio é olhar para o mundo ao nosso redor e pensar: os ímpios são tão diligentes no seu trabalho às vezes, pela motivação errada, porque eles querem ser reconhecidos, porque eles querem ganhar dinheiro, porque eles querem se tornar poderosos. Mas os cristãos deveriam ser muito mais diligentes do que eles.
Porque a nossa motivação no trabalho não deveria ser ficar rico, nem deveria ser ficar poderoso, nem deveria ser ficar famoso, mas deveria ser servir o Senhor, servir os homens. O Senhor que não é tirano, o Senhor que sempre dá boas dádivas aos seus filhos, o Senhor que é galardoador daqueles que o buscam. Esse é o Deus a quem nós servimos. Então, por que nós trabalhamos menos do que os ímpios? Por que nós trabalhamos com menos zelo, com menos diligência? Por que nós nos envolvemos na cultura com menos intensidade? Se nós temos a melhor das motivações, nós estamos ajuntando tesouros num lugar onde o ladrão não rouba e a traça não corrói. Quando nós trabalhamos na cultura e na sociedade, nós estamos fazendo isso para a glória de Deus. Nós estamos ajuntando tesouros para a eternidade. Irmãos, eu espero que durante esses dias aqui vocês tenham sido desafiados pelo Senhor a pensar sobre a vida como um todo, para a glória de Deus. Zelem pelo culto, zelem pela igreja, zelem pelo dia do Senhor. Mas isso é o ponto de partida para a semana. Hoje é o primeiro dia da semana. Hoje nós descansamos. Hoje nós adoramos corporativamente. Hoje nós nos ajuntamos em culto solene. Mas no final do dia de hoje, o pastor vai orar a oração final. Vai proferir a bênção e nós então seremos despedidos para começar o nosso trabalho no mundo. E o dia do Senhor deve iluminar todos os outros dias da semana. A imagem da feira da alma que os puritanos usavam é muito apropriada. No dia de feira, os homens naquela época compravam a comida da semana. Então o que é que você faz hoje? Você compra o alimento espiritual da semana, sem preço, como foi no início da liturgia. Você ajunta um alimento para a semana inteira. E o que é que você faz no resto da semana? Você utiliza esse alimento para a glória de Deus. Na sua vocação, no seu trabalho, na sua família, na sua relação com as pessoas lá fora, você vai usar tudo que você aprendeu no dia do Senhor para servir a Deus, servindo os homens. E aí vai chegar outro dia do Senhor e você vai comprar mais comida para continuar fazendo isso, até aquele dia em que sim nós entraremos num descanso sem fim. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, e que nós possamos servi-lo com fidelidade nas nossas vocações. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua bondade para conosco nesses dias. Obrigado.